Oi, gente! Terçou Contente, trago fatos. Antes de começar o caso de hoje, como sempre, eu vou lembrar vocês para me ajudarem, por favor, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho para notificação, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, que o meu arroba vai estar na abertura, ou ele vai estar aqui embaixo, na descrição, não tem como não encontrar. Então é só seguir lá, porque lá eu coloco casos nos destaques, casos que eu não coloco aqui. E aí, vocês têm que acompanhar os dois para ficarem ligados, tá? Então, recado dado, vamos pro caso de hoje. A família von Richthofen morava numa casa muito grande, muito confortável. Eles viviam uma vida muito boa. Tinham pessoas trabalhando para eles, né, dentro da casa. Enfim, era tudo muito requintado, muito organizado. Eles eram muito ricos. O Manfred von Richthofen, que era o pai, ele era da Alemanha, mas ele foi naturalizado brasileiro. Ele trabalhava como engenheiro. A mãe era Marisa von Richthofen, ela era psiquiatra. O casal tinha 2 filhos, Susanne Louise von Richthofen, que tinha 19 anos em 2002. Ela tinha um irmão mais novo, o Andreas Albert von Richthofen, que tinha 15 anos em 2002. A família aparentava ser feliz. Embora ser muito discreta, eles davam poucas festas, mas a Suzane e o Andreas foram criados assim, com tudo que eles queriam. Eles viajavam bastante, eles falavam várias línguas, tudo na casa era muito organizado, tão organizado que falaram que ela parecia até intocada, parecia que ninguém morava ali. Como o Andreas era muito quieto e muito reservado, o pai resolveu mexer um pouquinho nas coisas para ver se ele ficava mais extrovertido. Então, quando chegou o aniversário dele, o pai deu um avião de aeromodelismo para ver se ele se interessava e tal. Ele se interessou, ele gostou muito do presente e ele pediu para os pais para levarem ele num parque de aeromodelismo, porque lá teria alguém experiente que montaria o avião e ensinaria ele a pilotar. A Suzane não quis ir junto com os pais e o Andreas, ela ficou em casa, mas foi aí que o Daniel Cravinhos entrou na história. O Daniel Cravinhos era muito experiente em aeromodelismo e foi ele quem fez tudo pro Andreas e eles ficaram muito, muito amigos. Além disso, os pais gostavam muito do Daniel Cravinhos nessa época. A Marísia, então, como viu que o Andrés, pegou esse gosto assim para aeromodelismo, resolveu levar a Suzane também, para que ela se divertisse um pouco no parque fora de casa. A Suzane aceitou, elas foram lá, e aí a Marísia apresentou o Daniel para ela. Então os dois se conheceram, era 1999, e surgiu um interesse assim amoroso da parte dos dois. Então eles se aproximaram cada vez mais, até que rolou o primeiro beijo e aí eles começaram a namorar. Lógico que no começo os pais aprovaram super o relacionamento, até que eles acharam que o Daniel estava se aproveitando muito da casa, muito do conforto, passava muito tempo lá, muito mais tempo do que na casa dele, e a realidade dele era muito diferente dos Richthofen, então eles passaram a não querer mais o relacionamento, queriam afastar a Suzane dele. Então, com isso, essa meio que recusa dos pais da Suzane, ela e o Andrés começaram a frequentar mais a casa dos Cravinhos, que era o Daniel Cravinhos e a família. O Andrés começou a fazer mais e mais amizade com o Daniel, e lá eles tinham mais liberdade, eles se sentiam mais em aconchego, porque a casa deles era muito diferente, como eu já falei, muito fria, muito organizada, muito regras. E lá não tinha regras, tinha mais liberdade para eles fazerem as coisas e tal. E aí lá eles conheceram o Christian, que era o irmão do Daniel Cravinhos. O Christian, ao contrário do Daniel, ele tinha um espírito aventureiro, ele usava drogas, ele bebia muito, enfim, ele não queria nada com a vida, ele não tinha expectativas, ele vivia o momento e era isso. Então, lá ela conheceu e ficou amiga do Christian, e foi lá também, uma curiosidade, que ela acabou perdendo a virgindade. Os pais de Suzane, cada vez estavam mais contra esse relacionamento e eles resolveram mandar ela para a Alemanha, e isso desesperou ela. Então,
ela resolveu que ela ia entrar para uma faculdade, entrou para a faculdade de Direito na PUC São Paulo, e isso ela achou que ia, né, dar uma amenizada nessa vontade dos pais de mandar ela para a Alemanha. Eles ficaram felizes, eles deram um carro de presente para ela, e aí ela começou a namorar o Daniel em segredo da família. Da família, mas o Andréia sabia. E nisso, a Suzane começou a bancar o Daniel. Ela dava roupas caras, acessórios caros, tudo para ele e ainda bancava a vida dele. O Daniel, então, começou a ter muito ciúme da Suzane. Ele não queria ela na faculdade fazendo amizades com garotos e etc. Ele era presença constante na faculdade, isso fez com que a Suzane abandonasse muito mais os estudos para poder dar mais atenção para ele, para que ele ficasse mais feliz e com menos ciúme. Então, como ela começou a abandonar mais os estudos e ficou meio mais na cara, a Marisa achou que tinha alguma coisa errada e foi investigar a fundo. Nessa investigação, ela descobriu então que a Suzane estava assim com o Daniel ainda. Com isso, as coisas começaram a ficar cada vez mais insuportáveis para Suzane e ela só viu uma saída, que era separar os pais no começo. Mas ela não teve sucesso com isso, a mãe não acreditou nas mentiras dela e eles continuaram juntos, então não deu certo. Com isso não dando certo, ela partiu para o plano B, que era manipular o Daniel para tirar esse obstáculo, os pais, né, na frente deles, para eles poderem ficar juntos para sempre e viverem o amor deles, enfim. Eles acabaram chamando o Christian para participar do plano deles, porque o Daniel não conseguiria fazer isso sozinho. E foi aí que o Christian entrou nessa. Ele hesitou muito antes de entrar, mas o Daniel acabou convencendo ele e ele entrou junto no plano deles. Para tirar o Andréas de casa, eles resolveram que iam levar ele numa lan house. Então falaram para ele ligar para eles e avisar quando os pais estivessem dormindo, que daí eles iam lá buscar ele para levar para a lan house e deixar ele lá até a lan house fechar, para ele se divertir muito. E ele, quando fechasse a lan house, era para ligar para Suzane que eles iam lá buscar ele. Enfim, enquanto isso, eles iam, depois do crime, para o motel até o Andréas ligar de volta, quando fechou a lan house, né? Então, eles pediram nota fiscal para provar que eles realmente estavam lá, ter o álibi deles e foram buscar o Andréas. Então, com tudo isso, o plano foi executado no dia 30 de outubro de 2002. Nesse dia, o plano era: a Suzane ia esperar que os pais estivessem no sono mais profundo e se ela tivesse certeza que eles estavam dormindo, ela ia lá na luz da escada e apertar a luz da escada 3 vezes para eles receberem esse sinal, o Daniel e o Christian, e assim eles entrariam na casa para assassinar os pais dela. Assim que eles entraram na suíte, a Suzane desceu e foi para a biblioteca. Ficou lá porque ela não queria ouvir nada, ela não queria saber, não queria participar. Ela ficou lá na biblioteca enquanto eles cometiam o assassinato. Então o Daniel ficou de matar o Manfred e o Christian ficou de matar a Marisa, cada um de um lado da cama. As armas usadas por eles foram barras de ferro que eram usadas para segurar estantes, a famosa mão francesa, que foi aprimorada pelo Daniel para se tornar mais letal ainda. Nisso, o Manfred virou para cima e abriu os olhos, e ele viu o Daniel. Então isso assustou o Daniel e o Daniel começou a dar muitas pauladas na cabeça dele. E nisso ele começou, não parou. Teve uma hora que o Manfred tentou sentar na cama ainda para se defender, mas não foi capaz. E o Daniel matou ele em minutos. Com isso tudo, né, ao mesmo tempo o Christian começou a dar as pauladas na Marisa. Só que a primeira ele errou, ela passou de raspão. Então a Marisa acordou assustada, viu o marido sendo assassinado, gritou, mas foi um grito meio abafado. E ele continuou a dar as pauladas, mesmo depois disso. E ela tentando resistir, ela colocou a mão no rosto e isso quebrou todos os dedos dela. E ele, mesmo assim, continuou dando as pauladas nela. Ela ficou agonizando por muito tempo até que ela morreu. Então, depois de tudo isso, eles simularam um latrocínio, né, roubo seguido de morte. E eles também simularam
por algum motivo, de que o Manfred teria usado uma arma que a Suzane sabia onde estava escondida para matar a Marisa e depois se matar. Mas, na hora que os investigadores chegaram, logicamente essa história não batia. Além dessa história não bater, eles também acharam muito estranho que quando eles anunciaram para Suzane que os pais tinham morrido, ela ficou fria, normal, e só perguntou quais seriam agora os procedimentos que ela teria que seguir. Além disso, a Suzane sabia exatamente a quantia que tinha sido levada em uma maleta que era secreta do seu pai. Continha dólares, euros, reais, tudo em grande quantidade. E ela sabia tudo de cor. O enterro do casal aconteceu no dia 1º de novembro de 2002. No dia seguinte ao enterro dos pais, a Suzane deu uma festa na piscina da mansão, com direito a muita bebida, e nisso apareceu a polícia. Eles iam rever a cena do crime. A Suzane abriu a porta na maior tranquilidade. Ela abriu de biquíni, com uma cerveja na mão, o cigarro na outra, e falou: o que vocês querem? Vocês querem ver o crime de novo? Vamos lá, eu vou mostrar. E ela mostrou assim, na maior tranquilidade, como se estivesse apresentando uma coisa decorada já, tipo, olha, foi aqui que aconteceu tal coisa. Aqui eles reviraram tudo. Tudo muito decorado. Como estava rolando essa festa, os policiais ficaram mais desconfiados ainda e eles resolveram levar todo mundo para prestar depoimento. Até porque o Christian tinha comprado uma moto em dólares. E o dono achou muito esquisito, e como estava todo mundo procurando uma pista, o vendedor, né, da moto ligou para a polícia e denunciou o Christian. Sendo assim, o Christian chegou na delegacia junto com a Suzane, junto com o Daniel. Depois de passarem horas em interrogatório, a Suzane, como sempre, muito fria, muito manipuladora, eles não estavam conseguindo tirar nada dela, até que o Christian não aguentou mais e abriu a boca. Ele falou tudo, deu em detalhes tudo que ele fez, tudo que a Suzane fez, tudo que o Daniel fez. Ele deu detalhes de todo mundo. Então, a casa caiu para todo mundo. E isso acabou levando a Suzane a confessar, claro, e ao Daniel também. E aí, acabou o mistério que, né, chocou o país. Hoje em dia, a Suzane, que recebeu 39 anos de prisão, está cumprindo o regime semiaberto. Ela teve uma nota muito boa no Enem, então deu para ela passar em diversos cursos, para ela escolher o que ela quer estudar, só que ela ainda não escolheu nada. O Daniel foi condenado a 39 anos e 6 meses de prisão. Depois de um tempo, ele conseguiu o direito dele de cumprir em regime aberto e não se ouviu falar mais dele. O Christian foi condenado a 38 anos de prisão. Ele também teve o direito de cumprir a pena em regime aberto. Só que quando ele estava no regime aberto, ele recebeu uma denúncia de violência doméstica e ele estava armado. Então ele voltou para a prisão por causa disso. O Andreas cresceu longe dos holofotes, ninguém mais ficou sabendo, ele ficou na casa de parentes. E ele acabou se formando em farmácia e fez doutorado em Química Orgânica pela USP. Encontraram ele em um dia que uma mulher fez uma denúncia de que tinha um homem no quintal dela. A polícia foi lá e era o Andreas. Eles conseguiram identificar, ele estava drogado e estava alcoolizado. Então ele foi levado para um centro de reabilitação. Ele diz que ele não quer mais contato, ele nunca teve contato. No começo ele até tentou, mas não rolou. E ele disse que ele não quer contato nunca mais com a irmã, nem com o Daniel, nem com o Christian. E é isso, gente. Esse foi nosso caso de hoje. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho para notificação, me segue no Instagram, que vai estar lá na abertura, no fechamento provavelmente, na descrição aqui embaixo. E elas também colocam aqui embaixo, então talvez também esteja aqui. E a gente se vê terça que vem com um novo vídeo. Então no dia... Não, então não. Chega de então.